da vida que ele tinha. Ele não queria mais viver a vida que ele estava vivendo. Então, quando ele soube que Jesus estava passando ali em Jericó, na cidade onde ele estava, ele foi à procura de Jesus. Ele foi saber quem era Jesus. Ele queria ver Jesus. E por ele buscar Jesus na sua vida, Jesus entrou na sua casa. Amém? Eu estava falando pela manhã que o ser humano, ele está enganado em relação a Cristo nos dias de hoje. É você que tem que procurar Cristo. Não é Cristo que vai procurar você. Você está enganado. Cristo não depende de você. Amém? Amém? Ele não depende de você. É você que depende dele. Deus não depende de mim, não depende de você. Sou eu que dependo de quem? Sou eu que dependo de Cristo. E nós temos que ir à procura dele se queremos ter uma novidade de quê? De vida. Se a gente quiser mudar a nossa sorte aqui na terra, durante a passagem que nós temos que buscar a Cristo, se apegar a Ele, viver os ensinamentos dele. Amém, igreja? É assim que nós temos que fazer. Por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos iria o quê? Se esfriar, porque as pessoas iriam deixar de buscar a Cristo. Você está entendendo, senhor? Não? E vão se jogar para o pecado, vão se jogar para os erros, vão deixar a mágoa, o ódio, corromper o seu coração. A Bíblia nos alerta: pecai, ou melhor, que eu e você podemos nos irar, mas não devemos o quê? Pecar. Porque a ira é do homem. Até Deus se ira. Amém? Mas o erro é o pecado. É o pecado que afasta a pessoa de quem? De Deus. E se eu e você não pararmos para analisar que se você anda com Jesus, os teus pecados são perdoados, você tem chance de mudar de vida e ter uma nova vida. Se você não parar para analisar isso, você vai se jogar no mundo. E a sua vida, em vez de andar para frente, ela vai andar para trás. Amém, igreja? Amém. Zaqueu, ele queria uma vida nova, ele queria mudar de vida. E ele foi à procura de quem? De Jesus. E ele foi salvo. É tanto que Jesus disse que naquela casa houve salvação. Jesus não mente. E a Bíblia diz, vamos ler eu e você, Lucas capítulo 19, a Bíblia fala sobre Zaqueu, o publicano. Aí ele fala: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que? Ele era o quê? Ele era. Toda a riqueza que Zaqueu tinha não lhe dava alegria, não lhe trazia paz. Por isso que ele foi ao encontro de quem? De Cristo. Você está entendendo, senhor? Aí a Bíblia fala assim, ó, versículo 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno em estatura. Ele era pequenininho. Você lembra de Davi? A estatura de Zaqueu era a mesma de Davi, era pequenininho. Preste bem atenção.
Ele era pequeno e Jesus estava rodeado de multidão. Mas Zaqueu queria conhecer a quem? A Jesus. E o que foi que ele fez para conhecer Jesus? Existia um obstáculo. O obstáculo era o quê? Era a multidão. Às vezes, hoje, o obstáculo é o cigarro, é a bebida, as drogas, o vício, o pecado. Amém, igreja? E isso só é retirado da sua vida quando você procura se aproximar de quem? De Cristo. Amém, igreja? A Bíblia diz, continuando: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar quem? De passar Jesus. Esse sicômoro é uma figueira, amém? Era uma figueira, era chamada de figueira louca. Por que era chamada de figueira louca na época? Porque era uma figueira que dava raiz profunda, amém? A raiz dessa figueira, dessa árvore, era profunda, por isso que Zaqueu subiu nela, amém, igreja? Eu estou dando um exemplo do que é, porque você tem que saber o que. Na sua Bíblia está o que? Figueira? Árvore? Está como? Sicômoro, não é isso? Está como aí, senhor Antônio? Está igual, né? Isso é uma árvore, é uma figueira, amém, igreja? É uma figueira. Aí a Bíblia diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu quero frisar uma coisa aqui. Zaqueu chamou Jesus? Zaqueu chamou Jesus? Não. Zaqueu não chamou Jesus. Mas por que Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, convém ficar na tua casa? Porque Jesus viu o esforço de Zaqueu para chegar perto dele, para conhecer a ele. É o que Jesus ele quer de mim, de você. O esforço de querer conhecê-lo. Amém, igreja? De estar perto dele. As pessoas às vezes elas se esforçam a ir no banco, fica na fila, às vezes vai 3 horas da manhã para ser o primeiro, sim ou não? Ela se esforça para receber o seu dinheiro. Só que quando ela recebe esse dinheiro que ela se esforçou, no mesmo dia ela gasta tudo, porque ela está toda endividada. Não adiantou de nada. Não é assim? Mas quando você se esforça para Jesus, existe um valor. Quando você se esforça para Jesus, você ganha algo precioso, que é a mudança da tua vida, é a mudança da tua história. A história que ia ser desenhada, ia ser escrita com um final ruim, ela será escrita com um final bom, um final bonito. Amém? Por você ter se esforçado em encontrar quem? A Jesus. Por isso, repito, ele sempre falava: venha a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo isso? Zaqueu ele queria algo novo, então ele procurou conhecer a Jesus, porque ele ficou sabendo da fama de quem? De Jesus. Ele não chamou Jesus para entrar na casa dele. Jesus se convidou porque viu que ele estava se esforçando para ver a quem? A Jesus. Amém, igreja?
Por isso ele fala: estou à porta aí e bato. Quando você se esforça em abrir esta porta que ele está abrindo, você abre para ele entrar, ele entra na tua casa. Ele vai viver com você. Aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos, vai prosperar, vai dar certo. Amém? É assim na minha vida, pode ser na sua. A Bíblia diz, continuando, versículo 6: ele desceu a toda pressa, ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Isso eu aprendi desde criança. O meu pastor, ele me ensinava, os pastores da minha época, de criança, ele ensinava: quando um pastor entrar na sua casa, receba ele com alegria, que é Jesus que está entrando na casa. Eu aprendi isso. É por isso que quando vem um pastor na igreja, eu peço a ele para fazer uma oração, porque eu me alegro em ele estar aqui conosco. Amém? Aí a Bíblia diz, continuando, ó, preste atenção, ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Olha o pensamento do povo. Como é que pode? Pedro, o discípulo de Jesus, se revoltou porque Jesus foi para a casa de Zaqueu. Preste bem atenção. Muitos ali estavam, aquela multidão ali perto de Jesus, mas não queria conhecer Jesus, só estava ali para ver o que ele estava fazendo. Mas Zaqueu foi diferente. Ele estava se esforçando para conhecer a quem? A Jesus. Existe crente e existe o cristão. O cristão é aquele que se dá por completo para Jesus. O crente é aquele que vive a sua igreja, as doutrinas da sua igreja. O cristão verdadeiro, que vem do cristianismo, é aquele que se entrega de corpo, alma e espírito. Ele ora sem o pastor mandar orar. Ele jejua sem o pastor mandar jejuar. Ele louva sem o pastor mandar louvar. Ele sobe o monte sem o pastor ir. Não precisa o pastor ir no monte para eu subir o monte, porque sou eu que tenho que me esforçar para ter um encontro com quem? Com Cristo. Você está entendendo, sim ou não, igreja? É o que está faltando na vida de muitas pessoas, o esforço para conhecer a quem? A Cristo na sua vida. E a Bíblia diz, continuando, vamos lá, ele era um pecador e as pessoas estavam falando: como é que pode, ele vai entrar na casa do pecador? Você sabe por que Jesus foi para a casa do pecador? Porque o pecador aceitou a quem? A Jesus. O pecador procurou a quem? A Jesus, porque ele queria ser perdoado. O pecador que fica em casa, parado, sem se esforçar em adorar, em louvar, em pedir a Deus aquilo que ele necessita, ele não é perdoado. Tem que se esforçar. Amém, igreja? A Bíblia diz, continua, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém,
Se eu tenho tirado das pessoas aquilo que ela tinha, eu vou dar 4 vezes? Eu lhe pergunto novamente: foi Jesus que mandou ele fazer isso? Jesus mandou ele fazer isso. O outro lá perguntou, o jovem rico perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele perguntou a Jesus, aí Jesus mandou. Jesus disse: vende tudo que tu tens e dá o pobre. O jovem rico virou as costas e foi. Jesus mandou, mas ele não fez. Ele perguntou: o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Ele queria facilidade, não queria se esforçar. Mas já Zaqueu não, ele se esforçou. E a pessoa que se esforça, não precisa você mandar ela fazer, ela vai lá e faz. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Aí ele fala: tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem? De Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem está perdido é o pecador. O pecador que está perdido. Por que ele está perdido, pastor? Porque ele não vai herdar o reino dos céus. Ele está perdido. Amém? E o pecador, para ele deixar de ser perdido e ser salvo, necessita que ele se esforce para encontrar a quem? A Cristo. Então você tem que se esforçar. Amém? Os mandamentos estão aí. Não matarás, não furtarás. Não é para dizer mal do seu próximo. Jesus, ele disse: ame a Deus acima de todas e ao teu próximo como a ti. Por que muitas famílias são destruídas? Porque primeiro, a pessoa não ama a Deus, e segundo, ela não ama o seu próximo, aquele que está dentro da sua casa. Porque quem ama não briga, não discute. Amém, igreja? Quem ama cuida, suporta. Por que Jesus cuidou dos discípulos, do povo? Aí você fala: como Jesus cuidou? Simples, lá no deserto Jesus pregou para uma multidão e o povo estava com fome. Jesus disse: eu vou alimentá-los. E ele multiplicou o pão e o peixe e alimentou aquelas pessoas. Jesus cuidava dos seus discípulos. Amém, igreja? O que Jesus fazia, eu e você temos que fazer. Cuidar. Quando dentro da casa um cuida do outro, não tem briga, não tem discussão. A vida, ela traz a paz, a alegria dos 2, dos 3, dos 4, seja o tamanho da família. Amém, igreja? É assim que é. Você está entendendo, sim ou não? Mas isso quando você se esforça em conhecer a quem? A Cristo. Quando você passa a conhecer a Cristo, você passa a viver os valores de Cristo. Pastor, quais são os valores de Cristo? Gálatas capítulo 5. Abra aí, por favor. Gálatas, mais na frente, antes de Efésios, depois de Coríntios, capítulo 5. Quais são os valores de Cristo? Eu vou te mostrar aqui. Versículo
22. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Pastor, e crucificar a carne significa o quê? Você não praticar tais palavras que eu vou falar agora. Que diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso são as obras da tua carne. A pessoa que não pratica o amor, que não tem alegria, que não tem paz, longanimidade, bondade, ela pratica isso aqui. Ela tem ódio, ela tem mágoa, ela tem rancor, ela se ira, glutonaria, inveja, ciúme. Porque quem ama não tem ciúme. Você está entendendo isso ou não? Então é necessário que você abra o seu coração, entregue a sua vida para Cristo, se esforce em entregar a sua vida para Ele, e você terá uma mudança de vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Essa mudança de vida pode ser em qualquer sentido da tua vida. Pode ser na vida do teu filho, pode ser no teu casamento, pode ser no teu trabalho. Amém? Você verá a glória de Deus na sua vida. O segredo é você se esforçar em viver aquilo que Cristo manda você viver. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Então faça como Zaqueu. Se esforce. Se esforce. Amém? Se apresente diante de quem? De Cristo. E Ele abençoará a sua vida. Diga a glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração.